Vamos lá para mais uma análise de My Hero Academia, capítulo 287, depois da chegada do capítulo oficial pelo Manga Plus, com a tradução mais confiável. Vamos embora falar de toda essa tensão dentro dos vestígios, porque que reunião de família, né? Tá parecendo só o Natal, quando a família se reúne. Aí tá lá a avó, Shimura Nana, o neto, Shigaraki, aí tá o Deco, o Alpha One. Galera, só da presença desses personagens todos juntos já rola uma tensão. E aí eles vão interagindo, vão tentando se atacar. Será que o Shigaraki... É o Shigaraki mesmo? Ou o Alpha One naquele corpo? Enfim, será que o Deco finalmente conseguiu derrotar o vilão? Ele não vai mais poder fazer nada? Vamos debater isso e muito mais agora. Lembre de me seguir no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para mais My Hero Academia. E quando a quinta temporada chegar em abril de 2021, a gente também vai estar analisando episódio a episódio. Lembra também de visitar a nossa descrição e conferir o nosso link da Amazon, sempre cheio de descontos. E comprando pelo nosso link, o AllBlue ganha uma comissão, ou seja, tu fortalece o canal e a tua própria coleção sem nenhum custo adicional. O título do capítulo 287 é Mistake, ou Erro, e se refere à fala do Alpha One quando ele tá falando sobre o menino Midoriya, o Deco, que é um garoto inútil e tal. Então é um título muito pesado, a gente vai comentar essa parte já já. O Midoriya é um protagonista que carrega muito pesar pelo fardo que ele carrega por portar o One for All, e ele ouvir essas críticas, mesmo que de um vilão que ele sabe que é malicioso, eu nem consigo imaginar como é que deve estar a cabecinha dele. Esse capítulo vai trabalhando pesar sob pesar, e tem uma parte muito pesada aqui no começo, pelo menos eu interpretei desse jeito. Eu me senti muito na bad quando a gente para pra pensar que a Shimura Nana não descansa. Ela morreu, mas ela volta a aparecer, ela volta a atuar nos vestígios. O Alpha One fala, pô, uma pessoa morta, olha só, Shigaraki, é a inútil da tua avó. Sabe, então, pô, a pessoa que a Shimura Nana mais detesta na vida aparece ali diante dela. E por mais que ela não consiga atuar, por mais que a gente não veja um combate dentro dos vestígios, a lábia também é uma espécie de combate. Ela tem que revidar verbalmente aquilo que o Alpha One tá falando, ele tá provocando, ele tá usando sua malícia para dominar o Shigaraki Tomura, para desmoralizar o Midoriya. E aí é louco você perceber que a Shimura Nana morreu, mas ela volta aí nesse grau de consciência dos vestígios. O Daigoro Banjo, da individualidade Chicote Negro, a Black Whip, a mesma coisa. Caramba, se o Midoriya não tiver resolvido toda essa problemática, se ele não tiver derrotado o Alpha One, o All Might, o Toshinori, quando morrer, ele também vai aparecer nos vestígios. É aí que vamos para uma parte intrincada desse capítulo 287, quando o Alpha One começa a explicar o que são os vestígios. E é muito importante a gente perceber que esse lugar agora, onde o menino Midoriya se encontra, é a união de dois vestígios. Porque os vestígios acontecem para o Deco, para o Midoriya, e também para o Alpha One, para o Shigaraki. E aí o Alpha One vai falando que durante um transplante, ele faz essa analogia, né, com um transplante de órgãos, que quando alguém ganha um rim novo, um fígado novo, etc., essa pessoa pode vir a apresentar uma mudança de certos traços na personalidade, nos gostos. E apesar de não ser provado de maneira empírica, há aí, na prática, algumas pistas que levam a esse raciocínio do Alpha One. Quando o Alpha One estabelece isso, ele começa a falar da situação dele, dos vestígios que ele já participou. Que quando ele rouba uma Quirk, ele às vezes tem sonhos
com o antigo usuário dessa quirk, que não tem mais a quirk. Mas esse usuário, essa pessoa, aparece nos sonhos do All for One. E quando ele tem esses sonhos, ele se sente desmotivado. Como assim? O All for One se sentindo desmotivado? Um personagem cheio de malícia, se sentindo meio na bad? O All for One também descobriu que quando ele se livra de uma quirk, quando ele repassa uma quirk para alguém, ele se livra das visitas desses antigos usuários nos seus sonhos, nos seus vestígios. Muito curioso que a maioria das quirks do All for One hoje estão no Shigaraki. Então, talvez o Shigaraki tenha acesso a essas pessoas. E galera, tá aqui um core de informação, tipo um conjunto muito importante de informações pro lore de My Hero Academia, para toda a construção de mundo referente a esse embate do One for All versus o All for One. Porque o All for One explica que ao lado do cientista Garaki, ambos descobriram que toda quirk tem um fator de consciência, como se fosse um fator espiritual. E é por isso que a gente está vendo a Shimura Nana nos vestígios. É por isso que, posteriormente nesse capítulo, a gente vai chegar lá já já, a gente vê o irmão do All for One. É por isso que a gente viu o Daigoro Banjo. E é por isso que a gente vai ver os antigos portadores do One for All visitando o Deku nesses sonhos. E aí eu fico me perguntando, será que o All for One pode receber visitas de quirks que ele roubou para ele, de pessoas boas que queiram combatê-lo? Eu ainda acho que no final de My Hero Academia veremos esse embate do One for All versus o All for One dentro dos vestígios. Eu acredito que a gente vai ver uma mega batalha envolvendo muitos heróis, muitos vilões, mas Deku e Shigaraki dentro dos vestígios. É muito importante também a gente pegar essa explicação, essa analogia que o All for One fez, para a gente chegar num veredito sobre essa possível possessão do All for One no corpo do Shigaraki. Eu não acho que o All for One vai possuir o corpo do Shigaraki, tá, pessoal? Porque se ele fez uma comparação com transplante em que quem recebe o órgão assume trejeitos de personalidade daquela pessoa que tinha o órgão originalmente, aí eu já acho que o Shigaraki, ele já tá até mostrando, né? Ele chama o Midoriya de irmãozinho. Isso é ele tendo trejeitos da personalidade do All for One, mas não vai chegar no ponto do All for One dominar. Eu acho que o Shigaraki agora ele vai ter traços da personalidade, mas vai ser sempre o Shigaraki ali no controle. E aí eu acredito que no final de My Hero Academia veremos Deku versus Shigaraki dentro dos vestígios e o Shigaraki contando com a ajuda do All for One, de usuários de quirks que ele possui, já que o All for One estabeleceu que ele recebe essas visitas nos seus sonhos e esses sonhos agora passaram para o Shigaraki. E do lado do Midoriya vamos ter, né, todos os antecessores do One for All ajudando ele. Então vai ser uma guerra fora dos vestígios e dentro também, envolvendo essa galera toda. É aí que o All for One provoca o Shigaraki perguntando: ô, Shigaraki, não quer dar um alô não pra sua avó, essa patética Shimura Nana? E aí o Shigaraki, pra minha surpresa, assim, já esperava que ele fosse cruel nas suas palavras, mas eu acho que ele ficou muito contido na sua reação. Beleza, ele tá lutando contra o All for One, que parece estar querendo possuir ele, né? Eles viraram tipo uma fusão grotesca aí. Mas o Shigaraki, ele é muito comedido, né? Ele vai falando: não importa o que você faça, vovó, eu nunca vou gostar de você. Eu vou lhe odiar pra sempre. Ele é bem direto nessas palavras, mas eu tava esperando uma reação do Shigaraki mais parecida com a de Anakin Skywalker no final do episódio 3 de Star Wars. Que acho que é o único episódio de Star Wars que me faz chorar. É o resultado da batalha entre Anakin Skywalker e o Obi-Wan Kenobi, né? Que a gente vê o Anakin tomado de ódio, gritando que odeia o mestre dele. Então, pô, eu tava esperando uma coisa mais assim do Shigaraki. Eu acho que de repente
teremos abertura para vermos ele possesso de ódio desse jeito. Tô achando ele aqui até tranquilo. Mas aí começa a rolar um momento desesperador, pessoal, porque o Shigaraki ele começa a erodir com a sua individualidade da decadência os vestígios. O Deku nota isso, o All For One fica feliz da vida porque ele reconhece que nos vestígios só os antecessores do One For All têm vez de atuação e o Shigaraki está conseguindo destruir o lugar. Mas o Shigaraki também tenta destruir o All For One. E aí ele sente a pressão, né? Caramba, eu quase esqueci que você me odeia também. Pô, fico feliz pelo seu poder ter sido sentido por mim e bastante apropriado para um símbolo do medo, o símbolo de terror. Enquanto o All Might, o Endeavor, o Midoriya, eles lutam para construir um símbolo da paz, tá aí o All For One já conseguiu construir o seu símbolo do medo. E o Shigaraki só não está conseguindo destruir mais o mundo dos vestígios porque o irmão do All For One aparece, o primeiro portador do One For All. E ele está impedindo que o Shigaraki destrua tudo, ele até conversa com o seu irmão, com o All For One, perguntando se o Shigaraki é o próximo na linha de sucessão. E o irmão do All For One diz que ele nunca vai desistir do Deku, que todos os antecessores do One For All decidiram permanecer com esse garoto. Então, a presença do Shigaraki e do All For One ali não tem muita vez em poder de decisão. É bem impressionante porque a gente vê um embate entre as forças de uma maneira bem visual, luz e sombra, né? Como se fosse uma maçaroca de energia se chocando. E o All For One, ele começa a controlar o Shigaraki. É bem impressionante um quadrinho que o Horikoshi Koreii desenha, em que a gente vê um braço, uma mão, seguindo a mesma movimentação tanto do All For One quanto do Shigaraki. E nisso, o irmão do All For One, que ainda não tem um nome, né? Da mesma maneira que a gente pode chamar a Quirk e o personagem de All For One, eu acho que a gente também pode chamar o irmão do All For One pelo nome da Quirk, que hoje está com o Midoriya, One For All. Mas enfim, eu gosto de chamar ele de irmão do All For One para fins de análise. E aí, o irmão do All For One, ele vai conseguindo parar o avanço das sombras. Eu fiquei bastante impressionado com isso, porque ele é o primeiro a ter o One For All, né? Ele tinha essa Quirk uma Quirk escondida, né? De passar poderes adiante, e aí quando ele recebeu o acúmulo de poderes do All For One, ele desenvolveu o One For All. Mas aí ele não tinha estocado poder suficiente. Eu acredito que o Midoriya, aí nos vestígios, era para estar mais poderoso que o primeiro. Mas eu acho que é justamente, né? Como nasceu desse cara dentro dos vestígios, o irmão do All For One, ele tem uma propriedade maior no uso dos poderes, no controle desse espaço. E aí vem uma parte bastante cruel do capítulo, aquela que a gente já mencionou no começo da análise, em que o All For One vai falando no erro, é o título do capítulo, né? No grande erro do All Might em ter passado o One For All, a Quirk, a individualidade One For All, para um garoto tão fraco, que não consegue proteger os seus amigos, que não consegue proteger os professores, que precisa ser salvo sempre. Um garoto que deu vazão à sua raiva, e a gente viu muito dessa raiva no capítulo passado, a gente comparou o visual do Deku com os Nomu Hyends e com o Dark Shadow do Tokoyami, né? E aí agora ele tá imóvel, prostrado no chão, não consegue nem falar. Então, vocês terem dado poder para uma pessoa tão inútil foi o grande erro de vocês. Só que aí, o irmão do All For One sabe que não foi um erro. Porque ninguém nunca vai entender aquele urge, aquela urgência de salvar as pessoas que reside no coração do menino Midoriya. Ninguém jamais vai entender isso. Ele tem o que é necessário. Foi isso que o Toshinori, o All Might, viu no Deku para começo de conversa no início da obra. Então, o Midoriya, ele tem o necessário. Esse diálogo todo entre o All For One e o seu irmão
é sobre o conceito de ser herói. Não é um poder que faz você ser um herói, é o quanto você é obstinado. E é nesse momento que o Midoriya, que não consegue nem ficar de pé direito nos vestígios, começa a avançar com as mãos para cima do All for One. O que é que o Midoriya queria nesse movimento? Atacar o All for One, salvar o Shigaraki, atacar os dois. Vem uma onda de choque que separa o Midoriya e o Shigaraki, e é muito bonita essa página aqui, mostrando um plano aberto dos dois se separando, né, sendo repelidos um do outro. E aí o Midoriya ele começa a sentir o seu corpo. Caramba, ele roubou o One for All? Não, ele não roubou, mas, meu Deus, tomara que ele não acorde. Tomara que ele não acorde, é o meu desejo também. E aí a gente vê o All for One falando com o Shigaraki de que, como ele não chegou num estado de completude naquela cápsula, naquela câmara em que ele estava, ele chegou a 75%, ele ainda não conseguiu usar o poder, usar direito, né? O poder de roubar as Quirks. Então qual é o conselho do All for One? Não apaga, porque se apagar os heróis vão levar o Shigaraki preso pra Tartarus, sei lá pra onde, né? Acho que pra Tartarus. Então, você deve cumprir a missão. Então, vai embora, tipo, recua agora pra que você consiga viver e lutar. Então, galera, eu sei que o Shigaraki, ele é o cara que diz que tá no controle, sou eu que mando, são os meus sonhos. E através das explicações do All for One, não vai ter uma dominação. É o Shigaraki aqui, é o Shigaraki. A tomada de decisão dele seria diferente da do All for One, mas nem sempre. Acho que ele pode receber essa dica aí, realmente, vou recuar, não tá dando, podem surgir mais heróis aqui, e talvez a ordem que ele dê pro Gigantomachia é o capturar para levar todo mundo embora. É aí que vemos a Liga dos Vilões, que tá chegando cada vez mais próximo. O Dabi tá feliz da vida, o Mr. Compress até pergunta, o Shikazoku, se eu não me engano, né? Por que você tá tão feliz? Pô, claro que eu tô feliz, a gente vai agora acabar com essa sociedade de heróis falsos e tal. E aí eu fico me perguntando, os heróis podem vencer os vilões na porrada, mas eu acho que o Dabi, caso aquelas teorias que ele seja o Natsuo, o primogênito do Endeavor, se essas teorias forem verdadeiras, o Dabi pode fazer um papel aqui incrível de desmoralizar a sociedade, velho. Falando tudo aquilo que a gente vem confabulando, né? Pô, o cara era meu pai e não me salvou, ele preferiu salvar o Hawks. Tem essas ideias circulando, a gente já comentou isso em vários vídeos de respostas aqui no canal, em vídeos específicos sobre isso também. O Mr. Compress começa a perguntar pra Toga se tá tudo bem, afinal eles já vão estar enfrentando Uraraka, Midoriya, esses dois são alunos pelos quais a Toga tem uns fetiches, né? Então, ela não vai nem por aí, ela não liga muito pra pergunta de Mr. Compress, mas ela começa a pensar no Bubai Gawara Jin, o Twice, né, que morreu. Ousado o Horikoshi correr nessa guerra pela quantidade de mortos, de ambos os lados. E aí a Toga começa a perguntar, onde é que eles desenham a linha? Porque eles separam as pessoas que eles precisam salvar, as pessoas que eles precisam matar. Então, o Bubai Gawara Jin não é uma pessoa, ele não é considerado uma pessoa. Eu quero muito perguntar isso para o Deco e para o Uraraka. E aí, dependendo da resposta deles, vai ficar tudo bem. Vocês acham que a Toga tem redenção? Eu acho que ela só tá, tipo, divagando dentro do surto dela. Sabe quando alguém tá prestes a ter um ataque de raiva, que tá naquele estado inicial? Eu acho que é isso que tá rolando com a Toga. Não visualmente, mas internamente. Ela ainda tá bastante transtornada com o que aconteceu com o Twice e quer tirar satisfação, velho. Então, essa batalha ideológica entre a Toga e a Uraraka promete, porque ela fala aqui no Midoriya também e tal, no Izuku, mas quem tá indo de encontro pro Gigantomachia e, consequentemente, de encontro à Toga é a Uraraka. Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição e também confere as recompensas. Considera me ajudar para que o canal possa continuar sempre firme e forte. Quero muito saber tua opinião sobre esse capítulo, sobre toda a explicação do All for One sobre os vestígios.
Como é que vocês percebem os vestígios agora, depois dessa explicação do All for One? Vocês concordam com os pontos que eu abordei aqui, como eu imagino que vai ser o final de My Hero Academia, dentro dos vestígios? E esse encontro entre a Liga dos Vilões e os heróis? Conta aí pra mim nos comentários e até a próxima!